Vamos lá, gente, tudo bem? Vamos continuar aqui então, agora com o caderno 46, a aula 48, né? E aqui a gente começou aqueles cadernos especiais do Código Nacional de Normas. E aí a gente pega aqui o protesto, o primeiro caderno que a gente faz, é o caderno especial, pegando os pontos que o Código Nacional de Normas traz para a gente. Então, eu já vou começar aqui pelos tópicos temáticos que nós separamos nesse quadro para a divisão do protesto. Então, aqui tem os dispositivos gerais, responsabilidade técnica, né? Correspondência aqui com o protesto, apresentação, competência. E a gente faz aqui também uma interdisciplinariedade com os demais temas das outras disciplinas. Mas aí a gente tem aqui, então, apresentação e qualificação dos títulos. A gente trabalha com a qualificação formal de títulos. Aí é bom que a gente já vai batendo aqui. Tá? Vamos lá. Disposições gerais e responsabilidade técnica, nós temos então o protesto aqui, a apresentação e competência. Tá? A apresentação e competência. A competência do tabelião, ele vai se direcionar, vai ser direcionado ou vai ser aferido a competência do tabelião, e o tabelião de protesto, que eu estou falando de tabelião de protesto, vamos tomar cuidado, o tabelião de protesto, ele, ao mesmo tempo que ele formaliza juridicamente a vontade do credor, daqueles que o procuram para o protesto de um título, para a publicidade do inadimplemento, ele também faz o quê? O registro desse protesto em seus livros, tá? Um livro de registro de protesto. E aí o que acontece? Ele tem competência territorial, tá? Tem competência territorial, diferentemente do tabelião de notas, o tabelião de protesto tem competência territorial, tal como os registradores. Porque os registradores estão presos a determinada circunscrição territorial. O tabelião de protesto, a mesma coisa. Guarda isso, tá? Então, apresentação e competência. Como é que vai ser? Quais são os títulos que vão ser apresentados ao tabelião e como vai ser apresentado? Primeiro, todos os títulos que são certos líquidos exigíveis, documentos de dívida ou título que tem essas características, podem ser apresentados a protesto para a aferição, a publicidade do inadimplemento daquela dívida, ok? E a competência? Quem é o tabelião competente para protestar determinado título? Gente, a regra geral é domicílio do devedor. Por que domicílio do devedor? Porque o tabelião ele tem que diligenciar. Não tem como entrar um título no cartório de protesto que não haja diligência. Para todo título vai haver uma diligência. Inclusive, se você fizer uma análise do cartório de protesto, uma das maiores despesas que o cartório de protesto tem é com diligência. Tá? É com diligência. E tem que ser diligenciado. Não tem como entrar um título e não se esgote os meios de se encontrar esse devedor. Porque é importante encontrar, porque a função social do protesto é o quê? Mitigar conflito, é diminuir conflito, é acabar, fazer prevenção de conflito. Então, quando esse título chega até você, o que o credor quer? O credor quer receber, ele não quer só gerar uma publicidade, na verdade ele quer receber. O protesto ele acaba tendo uma função coercitiva legal, porque é previsto em lei, de cobrança de uma determinada dívida. Quando a administração pública procura o cartório de protesto para apresentar o seu título, ela não procura com a intenção de dar publicidade. Ela já tem essa publicidade na inscrição da dívida ativa, da administração pública como um todo. Ela procura na intenção de tentar receber. Não é para provar o inadimplemento. O inadimplemento já está provado com a inscrição da dívida ativa. Então, qual é a função de se trazer uma certidão de dívida ativa ao protesto? A função é receber. A administração ela está o quê? Fazendo uma gestão eficiente da cobrança da dívida ativa. Ela pode cobrar por execução fiscal, ela pode cobrar por protesto, extrajudicialmente. E agora tem uma determinação, uma resolução 547 do CNJ, determinando que para que se tenha uma ação de execução fiscal, a administração tem que provar o interesse de agir. O que é provar o interesse de agir? Essa prova do interesse de agir, ela está nas medidas prévias que foram tomadas antes de
ingressar com a ação de execução. E quais são as medidas? Primeiro, uma negociação, a tentativa de negociação administrativa. E depois, protesto. Então, protesto é uma das ferramentas de prova, de comprovação do interesse de agir junto ao judiciário no momento do ingresso de uma ação de execução. Então, o próprio instrumento de protesto pode ser o quê? Instrumentalizar provando que houve uma cobrança extrajudicial antes, porque, na verdade, quando você vai protestar, você está fazendo uma cobrança extrajudicial, uma execução extrajudicial, né? Mas, em tese, não chega a ser uma execução extrajudicial porque ela não tem uma força executiva, coercitiva, física, né? Ela tem uma força coercitiva moral, né? Uma pressão moral, social. Por quê? Porque o crédito, o abalo ao crédito daquela pessoa, ou seja, ela é feita no sistema de crédito, no sistema financeiro, né? Então, a competência, guarde isso, vai ser sempre no domicílio. Por quê? Porque como tem que diligenciar, é mais fácil ao tabelião do domicílio do devedor encontrá-lo, fazer uma diligência real, uma diligência física, até o local onde ele domicilia ou ele mora, onde ele reside, onde ele trabalha, ou seja, onde ele pode ser encontrado, tá bom? Então, essa é a regra geral, inclusive, que está no Código Civil. Agora, existem as leis especiais. As leis especiais são as leis dos próprios títulos de crédito. E as leis dos títulos de crédito vai dizer o quê? Vai dizer que, em regra, vai trazer a praça de pagamento. Então, os títulos podem trazer praça de pagamento. Imagina, uma nota promissória. Onde ela vai ser? Qual vai ser o cartório competente para o protesto? Se tiver indicado na nota promissória a praça de pagamento, é lá que ela tem que ser apontada a protesto. O cheque, ele tem a competência para praça de pagamento, isso é competência legal, definida em lei, e guarde isso, a competência sempre vai ser absoluta, competência absoluta, e por ser a competência ser absoluta, ela dá nulidade absoluta para um protesto feito por tabelião incompetente para a prática do ato, incompetente materialmente e territorialmente. Então, se houve uma violação da competência territorial, a nulidade ela é absoluta sobre aquele protesto. Tá? E ele deve ser cancelado imediatamente porque o protesto foi indevido, né? Podendo gerar indenização, inclusive. Então, a competência territorial ela é absoluta. Por quê? Porque ela é definida por lei. Tem sempre que ser definida por lei a competência. Legal? E o próprio título, então, de crédito, ele vai trazer a praça de pagamento. Se não aquela lei específica daquele título não definir que é a praça de pagamento, vai ser, então, por subsidiariedade o domicílio do devedor. O cheque, por exemplo, a competência é concorrente. Pode ser apresentado tanto ao tabelião do domicílio do sacado, como do domicílio do sacador, do emitente. Tá? Então, pode ser no domicílio do devedor, mas também pode ser no domicílio do banco, tá? Do banco, da unidade financeira. Legal? Então, por exemplo, um cheque emitido por mim aqui em Ariquemes, mas a minha conta bancária é lá em Porto Velho. Qual é a praça de pagamento que eu estou indicando? Se o cheque foi emitido em Ariquemes, eu moro em Ariquemes, mas o cheque é de um banco em Porto Velho, a praça de pagamento é Porto Velho. Então, esse título pode ser apresentado tanto em Porto Velho quanto em Ariquemes, que é o meu domicílio. Perceberam? É isso aí. Legal? Apresentação e qualificação dos títulos. Então, a qualificação, guarde aqui, qualificação do tabelião de protesto. Ela é uma qualificação formal, tal como a qualificação feita pelo registrador do RTD. RTD faz a qualificação igual a do protesto, qualificação formal e não material. Então, eu não quero saber qual é o mérito daquele título, como ele surgiu, qual o negócio que está por trás dele. Isso não me interessa. Por isso que eu não faço também avaliação de prescrição e caducidade, tá? Guarda isso. Intimação e meios de comunicação. A intimação, ela é feita por intimação real e também intimação
pessoal. Deixa eu até ver aqui, que aqui está é como se fosse um índice, mas deixa eu ver se esses assuntos estão aqui embaixo, tá? Um a um, tá? Então, um a um aqui embaixo. Então, nós vamos bater ele um a um lá embaixo já, porque aí eu já vou passando aqui cada um para vocês, tá? Primeiro aqui, ó, tá? Das disposições e responsabilidade técnica, assinatura eletrônica, tá? O 354, 355 traz isso. Eu fiz um fichamento por artigo aqui do Código de Normas. Isso aqui é uma varredura, é por isso que eu vi agora que o caderno ele tem 46 páginas, então é um caderno grande, trazendo toda a disciplina de protesto lá no Código de Normas. Então vamos ficar focado aqui, eu vou bater ponto a ponto aqui, vou tentar não sair daquilo que está organizado aqui, porque a gente já deu aula de protesto lá atrás, tá? Então vamos lá. Primeira coisa aqui, o 354 traz assinatura eletrônica. Define quem está submetido às normas do protesto. Estabelece como válida a assinatura eletrônica do ICP ou outro meio seguro autorizado pela Corregedoria. Então, abrange titulares, interinos e oficiais de distribuição remanescentes. Então, aqui, a assinatura eletrônica ICP Brasil é utilizada na plataforma Semprot, tá, gente? Na Semprot. Inclusive, todos os envios de títulos que é enviado pela Semprot, as pessoas que acessam a Semprot têm lá o nível de assinatura para a prática de determinados atos. Eu quero fazer uma consulta simples, eu posso usar uma assinatura simples lá, a Semprot, você pode usar, por exemplo, o gov.br, mas se ela for do nível baixo, ela é considerada assinatura simples, não dá para praticar determinados atos. Para você ter uma assinatura avançada, você vai ter que ter a tua classificação do gov.br como prata ou ouro. Não, prata ou ouro. Que são o quê? O que é isso, professor? São níveis de segurança lá no GovBR. Níveis de segurança, ou seja, como é que é o teu cadastramento, é biométrico e tal, então é com foto, e aí vai aumentando o nível de segurança, tá? Para acessar a Semprot, né, os tabeliães, né, os responsáveis pela plataforma, vão utilizar ICP Brasil. As pessoas também que acessarem também, ou um outro meio seguro autorizado pela Corregedoria. Então, pode ter outros meios seguros? Sim. Outros meios seguros? Sim. Para a utilização dos serviços do protesto. Responsabilidade do apresentante recusa por fraude. A apresentação eletrônica, e aqui a gente está falando da apresentação eletrônica, tá? O 354, 355. Como é que é feita a apresentação eletrônica de título no cartório? Tá? A apresentação eletrônica deve ser feita sob responsabilidade do apresentante, com o compromisso de manter e exibir documentos. O tabelião pode recusar o protesto por receio de fraude, emulação ou enriquecimento ilícito. O apresentante declara sob pena de lei que a dívida é real. Gente, o que é isso aqui? Vamos lá. O que é esse 354, 355 aqui? O tabelionato de protesto ele pode receber os títulos eletronicamente. E aqui o eletronicamente, ele ainda vem por indicação. Porque imagina, como é que eu recebo um cheque eletronicamente? Não tem como. Ele vai vir por indicação. Como eu recebo a nota promissória eletronicamente? Não tem como. Uma duplicata eletronicamente, vai vir os dados. Então perceba, nós aqui temos a flexibilização, a mitigação do princípio da cartularidade dos títulos de crédito. Lembra do princípio da cartularidade? Você tem que apresentar o título, a cártula tem que ser apresentada ao tabelião. Aqui não. Aqui então é uma possibilidade dos títulos chegarem ao cartório de protesto para toda a evolução do protesto, ou seja, um requerimento de uma pessoa que está querendo apontar um título, mas ele não vai enviar o próprio título, ele vai enviar o quê? Dados referentes àquele título. Então, uma apresentação eletrônica, por indicação. Ele vai indicar quais são os títulos, quais são os dados do título, mas ele vai fazer isso sob pena de quê? Sob pena de responsabilização civil e penal. E ele vai ter que ter, a gente vai ter que ter para esse recebimento, uma declaração de responsabilidade, de que ele detém o título original e que se compromete a apresentar em juízo caso haja necessidade. Então a gente trabalha aqui com o sistema da boa-fé. Falei isso já na aula anterior e aqui repetindo novamente, tá? Vamos guardar isso. Sistema da boa-fé objetiva na apresentação dos títulos de uma cobrança extrajudicial, que ela realmente exista, que ela realmente
ele declara sob pena de lei que a dívida ela é real, ela realmente acontece. E aí nós vamos partir da boa-fé objetiva e responsabilização civil e penal, caso haja qualquer tipo de informação inverídica. Agora, também, o próprio tabelião, ele pode, analisando o que está sendo apresentado, ele também pode recusar o protesto. Quais as hipóteses? Falta de receio de fraude, emulação. Por exemplo, ele percebe lá que o valor do título é 500, o valor a protestar é 5 mil reais. Espera aí, como é que um título de 500 foi parar em 5 mil reais? Né? Então, o tabelião pode fazer esse controle, tá? De emulação, a possibilidade da pessoa estar ali se aproveitando da ferramenta notarial, da atividade notarial registral, para fazer uma cobrança, uma exação na cobrança de alguma dívida, tá bom? Então, vamos guardar aqui, eu coloquei esses quadros aqui para facilitar. Assinatura eletrônica, gente, assinatura eletrônica no protesto. É meio válido de autenticação, né, pelo ICP, só que aqui no protesto também pode outro autorizado pela Corregedoria. Então, qualquer outro meio de recepção para a prática dos atos e tudo mais, pode ser o ICP Brasil ou outro que traga a segurança necessária para o tabelião de que realmente aquela operação ela tem segurança jurídica, tá bom? Então, aqui, com a pegadinha que você tem que guardar para o protesto, é achar que a ICP aqui é a única. Achar que só a ICP ela tem validade no protesto. Cuidado, para as outras sim. Aqui não. Aqui ele não fala nem de assinatura avançada, qualificada, avançada. Ele diz outro meio, tá? Aqui no protesto é outro meio qualquer que dê segurança, disponibilizado pela serventia, mas que dê segurança ao tabelião de que... Por quê, gente? Porque o protesto ele trabalha muito com conveniados. Então, por exemplo, empresas que são conveniadas, empresas que você sabe que não vai agir de forma fraudulenta ou com má fé, em prejuízo aos seus clientes. Então, assim, acaba que a possibilidade de você aferir, quando você tem um convênio, por exemplo, com uma determinada empresa que apresenta os títulos, ela usa a nossa central, ela entra com login e senha. E talvez nem sempre esse login e senha, nossa central, por exemplo, de remessa de arquivos, é login e senha. E login e senha para o sistema de assinaturas, né, em termos de segurança de assinatura, é uma assinatura simples. Tá? Login e senha é assinatura simples na classificação de assinaturas. Tá bom? A ICP já é uma assinatura qualificada. Tá? E nós temos algumas avançadas que podem ser utilizadas aqui dentro. Tá? Beleza? Autenticidade. Mais a autorização da Corregedoria é uma assinatura válida. Indicação eletrônica. Assinatura eletrônica é uma coisa. E indicação eletrônica, professor? O que é indicação eletrônica? É apontamento feito via sistema com declaração de veracidade. Ou seja, você não está recebendo o título. Você não está recebendo o cheque. Você não está recebendo o contrato para qualificar. Você está recebendo os dados. Então, o apresentante, ele chega até você pela central, pelo e-mail, porque isso aqui é só para recebimento eletrônico, tá vendo? Indicação eletrônica. Então, ele está utilizando um sistema eletrônico, a Semprot, ou, por exemplo, o site do cartório, eu tenho um site. Então, pelo meu site, pode ser feito o apontamento do título, pelo site. Quem é que utiliza o site? Aquele que é conveniado, aquele que está cadastrado, tá? Aquele que eu tenho segurança jurídica, que realmente é ele que está enviando, tá? Então, ele pode enviar o quê? O título, o apontamento do título pode ser feito por indicação. Então, ele está indicando o valor, ele está indicando a data de vencimento, ele está indicando o valor do protesto, o valor original, o valor do protesto, a data em que foi emitido o título, quem é o devedor, ele está indicando o credor, ele está indicando todos os dados, ele está indicando. Eu não fiz a qualificação formal do título, eu só vou fazer a qualificação eletrônica se todos os dados estão preenchidos, apenas. Mas eu não tenho acesso ao título
para dizer se existe algum vício formal ou não e tal. E aí, o que acontece? Quando ele manda dessa forma, por indicação, ele tem que fazer uma declaração de veracidade do documento que ele está apresentando, dizendo, ó, essa dívida foi legalmente constituída, o título está na minha mão, eu possuo o original, e eu me comprometo a apresentar em juízo caso haja necessidade ou impugnação. Percebeu? Então ele tem que mandar essa declaração. Sob pena de quê? Sob pena de responder por falsidade ideológica, pena de responder civilmente, responsabilidade civil por um protesto indevido, certo? Então essa é uma possibilidade, então, que nós temos de indicação eletrônica, tá? Então o apontamento é feito eletronicamente. Então, qual é a pegadinha comum aqui? Esquecer que o apresentante deve manter os documentos. Toda vez que ele faz indicação eletrônica, é ele que mantém o documento sob a guarda dele e apresenta se for necessário, tá bom? Então, aponta online e aguarda e guarda offline. Ele vai apontar esses títulos online, vai apontar com as indicações, mas ele tem que guardar esses documentos, para apresentar em juízo se for necessário. E perceba, a indicação não é eletrônica, indicação eletrônica. Eu que vou fazer, quando o título é protestado, o que nós fazemos para protestar, como é que nós protestamos esse título se for protestado? Como é protestado? Ele é materializado, se houver necessidade, mas o protesto é um protesto eletrônico. A indicação não é eletrônica? É. O protesto também é eletrônico. Vai ser publicizado eletronicamente, ou seja, a vida dele toda é virtual. Toda é virtual. Ele só vai ser materializado se houver necessidade. Digamos que a pessoa vem ao cartório, ela quer fazer o cancelamento desse título. A anuência pode ser mandada eletrônica, tudo é eletrônico, tudo virtual. Agora, se a pessoa quer levar um documento, quer levar um papel, a gente pode materializar isso aqui, colocar a certificação do cancelamento e entregar para ela, tá bom? Como uma prova de que foi feito o cancelamento. Beleza? Juízo competente. Juiz é definido pela lei de organização para dirimir as dúvidas do tabelião local. Beleza? Dúvida. Aqui, o tabelião de protesto ele também pode suscitar dúvida? Pode suscitar dúvida se houver necessidade, né? Beleza? Então, a dúvida vai para o juiz, não para o corregedor. Aqui, sempre é juiz das varas, da vara pública, né? Dos registros públicos. Mas aqui há a possibilidade de ir sim ao corregedor se houver acumulação de competência, de responsabilidade, né? Recusa fundamentada. Faculta ao tabelião negar seguimento ao protesto se houver, tá? Então, achar que o tabelião é obrigado a praticar o ato, não é, tá? Se houver fundado receio, ele pode, então, trava legítima, ele pode negar aí o protesto sob com a nota devolutiva nesse sentido, entendeu? Buscando, de repente até fazer igual o RTD, buscar mais informações, chamar o credor aqui, geralmente eu faço isso, chamar o credor, procurar saber por que aquele valor tá alto, para tentar entender o contrato, tem uma cláusula, falar com ele, deixar claro, ó, não pode ter juros abusivos aqui, se tiver, o juro tem que ser juro legal. Então tudo isso a gente tem que ter esse procedimento. E aí você vai verificar aqui, lá no RTD assim funciona. Houve uma suspeita, o RTD não pode negar por suspeita de fraude. Então, o que ele pode levar? Levar para o juiz corregedor. Mas antes disso, ele pode fazer o quê? Pode chamar lá a pessoa, que é o apresentante, conversar com o apresentante para esclarecer aquilo ali, as possibilidades, né? E também chamar uma pessoa que possa, os que estão sendo atingidos juridicamente por aquele registro, para que acompanhe também e também possa se manifestar. Se o registrador verificar que tem algo ali que possa ser suspeito, entendeu? E na última hipótese, ele vê realmente a suspeita e tal, ele pode enviar para o juiz corregedor para que o juiz, então, avalie ali se há ou não há alguma fraude, algum documento falsificado que está tentando ingressar lá no RTD. Legal? Aqui, mesma coisa. Legal? Responsabilidade formal. Obrigação do apresentante de manter os originais e responder pela veracidade da dívida. Então, um erro aí grande é achar que o tabelião responde pelo conteúdo. Não, guarda isso, tá? Quem vai responder pelo conteúdo sempre vai ser o apresentante.
Legal? Você faz qualificação formal quando tem um título. Quando não tem um título, é só só a indicação, nem pela formalidade do título você responde, tá? Nem por essa formalidade. Você é responsável só realmente por conter todos os dados necessários. Olhar isso, tá bom? Beleza? Por quê? Porque ele está declarando que ele tem o título, que o título foi constituído de forma legal, que a dívida existe, que preenche os requisitos formais, que ele tem os títulos em mão, os originais, e que ele apresentará em juízo caso seja necessário. Então você tem ali todas as declarações necessárias para a segurança jurídica que você tem para praticar o ato. E perceba, a responsabilidade é toda dele, ok? Aí aqui então a gente tem um flash memo para isso, para esse blocozinho. Vamos para o outro bloco aqui agora, que é o bloco de apresentação e qualificação dos títulos. Então, qual é a apresentação e o lugar do protesto? Define o local da lavratura. Qual é o local da lavratura? Praça de pagamento, isso é o que está no título. Ou na falta, o domicílio do devedor. Então guarda isso. É um título que está sendo apresentado? Qual é a prioridade? Olha para a lei do título, praça de pagamento. Se tem definição, qualquer título tem definição de praça de pagamento, ele é a regra. Não tem a praça, então a falta dessa praça de pagamento, de onde deve ser pago, então entra subsidiariamente o domicílio do devedor, tá bom? Você está na prova, está na dúvida, domicílio do devedor. Tabelião analisa apenas vício formal, não examina a prescrição. Intimação pode ser feita por meio idôneo, com elementos obrigatórios. Então, perceba, a intimação do tabelião, a gente vai ver aqui, ela é feita por instrumento, ela é feita por duas possibilidades, física, que a gente chama de real, ou ficta, por edital, tá bom? Agora, essa física que pode ser feita, como ela pode ser feita, física ou eletrônica, tá? Pode ser feita física e eletrônica, vai ser considerada real. Tanto física quanto eletrônica, é real. E você tem por edital, quando não é encontrado aqui, por edital é chamada ficta, mas tem que intimar. A intimação é obrigatória no protesto, tá bom? Então, reforça o papel instrumental do tabelião, análise formal e não material, ok? Eu acho que já tem um pedaço aqui para falar exatamente da intimação, aí a gente aprofunda um pouco mais. Protesto de sentença. Gente, é possível protestar sentença? Sim. Agora, qual é a competência? Porque aqui a gente separa, né, a apresentação e qualificação dos títulos, né? O que se determina, então, o que o Código de Norma diz para protesto de sentença? Determina que o protesto da sentença deverá ocorrer no domicílio do devedor. Guarda isso aqui é importantíssimo. Por quê? Porque ele vai tentar te confundir aqui com a questão de onde tramitou o processo. Tá? Então, assim, em algumas diretrizes ou códigos de normas locais, a competência do tabelião de protesto é a de onde tramitou o processo. Agora aqui, ó, exige certidão de trânsito em julgado, valor atualizado e certidão de decurso do prazo para pagamento voluntário. Perceba que aqui, né, isso aqui cumprindo lá o 517 do CPC, mas perceba que aqui, domicílio do devedor. Vou até apagar isso aqui, peraí. Domicílio do devedor. Deixa eu melhorar isso aqui ainda, tá? Porque eu acho isso aqui muito importante mesmo. Deixa eu tirar isso aqui. Vou tirar aqui e botar aqui, ó, protesto de sentença. Vou botar aqui, guarda isso aqui, tá, gente? Ó, domicílio do devedor. Guarda aí, tá bom? Protesto de sentença, domicílio do devedor. Gente, então guarda isso aqui, domicílio do devedor. Por quê? Onde é que pode vir aqui a pegadinha? Ele dizer que vai ser no local onde está tramitando o processo, porque vários códigos de normas locais diz isso, tá? Que é competente o protesto do local onde tramitou o processo. O Código de Normas trouxe essa informação aqui para a gente, é do domicílio do devedor, ok? Beleza? Ó, 356B, deixa eu até abrir ele aqui para a gente. Bom, pessoal, e aqui então guarda isso, tá? Protesto de sentença, ele vai ser feito aonde? Qual é o tabelionato competente do domicílio do devedor, tá?
é do domicílio do devedor, não é de onde tramitou o processo. Então guardem isso. Domicílio do devedor. Devedor domiciliado onde? Na comarca? Ok. Se não é, tem que ser... E aqui a gente não tem igual o RTD, que um RTD recebe e passa para o outro cartório, né? Então tem que negar. Aqui é negativa mesmo, por incompetência territorial, tá? Incompetência territorial. Guarda isso, porque a pegadinha aqui pode ser: quem é o cartório competente? Aquele onde tramitou o processo. Não é. Domicílio do devedor, tá bom? Guardem isso. Isso está lá no 356B do Código de Normas, ok? Guarda isso. Aqui, a gente deu uma pulada aqui, deixa eu ver aqui. A gente deu uma pulada aqui no Flash Memo. Acho que o Flash Memo é bem legal, ele é rapidinho, né? Ó, que tipo de assinaturas eletrônicas são admitidas no protesto? Segundo o Código de Normas, o ICP Brasil ou outro meio seguro autorizado pela Corregedoria. Guarda isso aí, tá, gente? É bem interessante. Guarda o Flash Memo porque ele traz, assim, uma coisa bem clara pra gente. Quem responde pela veracidade da dívida indicada para protesto eletrônico? Quem responde? O apresentante, tá? Ele responde pela dívida indicada. Deve manter os documentos originais e exibi-los se exigido, tá? Beleza? Bota aí um pouquinho. Bota aí. Pode refazer o café? Pode refazer. Aí o que acontece? Quem responde pela veracidade é o apresentante, tá? E ele deve manter o quê? Manter os documentos originais e exibi-los se for necessário. Guarda isso. O tabelião pode recusar um título? Sim. E quando é que ele pode recusar? Se houver fundado receio de fraude, emulação, enriquecimento ilícito, tá? Ele pode, né? Ele pode recusar. Poder aqui, ó. Tá bom? Não é uma obrigatoriedade, mas, assim, eu entendo que aqui há a possibilidade de você usar por analogia, o procedimento do RTD. O RTD também tem esse caso aqui. Então, por quê? Porque no momento que você recusa aqui, ele pode suscitar dúvida para você. No RTD, ele deve suscitar de ofício, porque lá ele não pode recusar. Porque lá é para conservação, lembra? Um documento, ele pode produzir efeitos, para produzir efeitos contra terceiros, mas lá também ele faz qualificação formal. Por fazer qualificação formal, ele acaba não podendo negar, tá? E aí, o que acontece? Ele pode, então, chamar a parte para poder esclarecer e tentar entender se ele tiver suspeita de que aquele documento ele é falsificado, não é um documento original, um problema nesse sentido. E ele também pode chamar a parte interessada. Aqui, no caso, o devedor, né? O devedor vai ser intimado. A gente tem essa questão aqui porque nós vamos intimar o devedor. O devedor vai tomar conhecimento. E você tem o quê? A responsabilidade civil. Então, chamaria a sua parte e explicaria para ela, ó, o que está acontecendo aqui? Porque a gente não pode deixar o tabelionato de protesto ser utilizado como forma de fraude, de emulação, enriquecimento sem causa, né, contra qualquer um que seja. Tá bom? Vou fazer aqui a publicidade aqui do protesto. Xicarazinho aqui do tabelionato de protesto, tá? Toma um café e já faz uma publicidade. A quem compete resolver dúvidas do tabelião de protesto? Gente, ao juiz competente, tá? Conforme a lei de organização judiciária. Pode ser o teu corregedor ou pode ser o juiz de registros públicos. Guarde isso. Será sempre o juiz corregedor? Talvez não. Será sempre o juiz dos registros públicos? Talvez não. Então, ele fala que é conforme lei de organização judiciária. Guarda isso, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Aqui, o segundo, a gente tem aqui, né, o segundo quadro que a gente estava olhando, né, da apresentação e qualificação. Então, palavras-chave. Praça de pagamento, gente. Local prioritário. A praça de pagamento, o que é a praça de pagamento? É o local prioritário para a lavatura do protesto. Falou em protesto, título, você olha qual é a praça de pagamento. Onde ela tem que ser paga é onde vai ser protestado. Agora, não tem essa informação. A lei específica do crédito do título não fala sobre isso. Se não fala, qual é a regra subsidiária? É domicílio do devedor. Tá bom? Beleza? Então, praça de pagamento, não há liberdade de escolha para o credor.
Se não tem prazo de pagamento, vai para o domicílio. Guarda isso aqui, ó, dica turbo. Dica turbo para você, tá? ENAC turbo. Análise formal. O tabelião sempre faz análise formal e não análise material. Guarda, RTD é igual, RTD também. Verificação a verificação é apenas externa, extrínseca do título. Extrínseca. Então, qual um erro cometido? Imaginar que o tabelião avalia mérito, avalia prescrição, avalia validade, caducidade. Não, tá? O tabelião é a lente formal, não de fundo. É a lente de forma, não de fundo, tá? Intimação válida. A intimação válida, como é que ela é válida? A intimação pode ser feita por meio idôneo com comprovação. AR, aplicativo, pode ser eletrônico ou pode ser físico, tanto um quanto o outro, tá? O envio da intimação, desde que haja o quê? O recebimento pela outra parte. Então, achar que só por AR é feita a intimação é um erro. Então, cuidado para não cair nessa pegadinha de achar que é só por AR que pode ser feita a intimação. Não. Tá? Confirmou o recebimento? Intimado está, seja eletronicamente, seja fisicamente. Tá bom? Guarda isso. Beleza? Bom, protesto de sentença. Aí, aqui que é o negócio. Tá? Protesto de sentença, fundado em título líquido, né, um título judicial. Achar que só pode protestar se já houver execução indicada. Não. Tá? A sentença é objeto de protesto. Outra coisa, qual é a praça de protesto? Domicílio do devedor e não do local de tramitação do processo. Beleza? Requisitos de intimação, dados obrigatórios, nome, CPF, valor, protocolo, etc. Ignorar que a intimação tem. A intimação tem estrutura obrigatória. Tá? Para você fazer a intimação ela vai com os dados obrigatórios, componentes. Então, dá uma olhada aqui no 356, né, parágrafo 4º. Tem que ter todos os dados obrigatórios para identificação do credor, do devedor e da dívida, do objeto. Gente, guarda isso. A estrutura notarial registral, e aí a gente fala aqui de padrão, né? O tempo todo eu estou tentando mostrar para vocês padrões. Qual é o padrão? O padrão é a qualificação. Sempre você vai qualificar. Qualificação objetiva e subjetiva. Qualificação objetiva e subjetiva. Ah, professor, mas isso aí lá no RI, especialidade subjetiva, especialidade objetiva no RI? Sim, mas é um padrão. Um padrão. Aqui também no protesto tem um padrão. Você vai intimar. O que precisa da intimação? Todas as informações necessárias para a especialidade objetiva e subjetiva de quem? Credor e devedor. Ele tem que estar individualizado. O credor tem que estar individualizado ou o devedor tem que estar individualizado. Então, tem que ter ali os dados dele. Tem que ter ali também a especialidade objetiva do objeto. Qual é o objeto? Qual é o objeto de cobrança? Qual é o objeto da dívida? Então, tem que estar lá a informação que é um título tal, do valor tal, vencimento data tal, que está se solicitando o protesto para data tal, qual é o protocolo para aquele título, qual é o valor. Então, assim, é a especialidade objetiva. Então, isso é um padrão. Padrão. Ou nós trabalhamos com direitos, ou trabalhamos com pessoas, ou trabalhamos com objetos. E isso tem que estar informado lá, porque você tem também o princípio da decisão informada. Então, para que aquele que está sendo intimado, ele possa tomar uma decisão, você tem que levar o máximo de informação esclarecida para que ele possa tomar uma decisão, mas com informações. Claro que aí, se ele quiser mais informações, ele pode procurar a serventia. Então tem que estar lá o contato da serventia, o endereço, o telefone, canal de atendimento, tudo isso tem que estar na intimação para dar o quê? Para você dar a maior possibilidade possível de informação para o devedor, para que ele tome as providências necessárias para evitar o protesto. Como é que ele evita o protesto? Pagando. Indo até o credor e solicitando ao credor que desista do protesto, digamos que já esteja paga a dívida, ele prova e o credor desiste, ou ele fazendo a sustação judicial, ingressando com uma ação pedindo uma liminar para sustar o protesto. São as hipóteses de afastamento do protesto, senão o protesto vai ser realizado. Tá bom? Diante ele vir no tabelião e falar assim, não, mas
eu tenho aqui um documento dizendo que esse negócio ele não cumpriu, deixou de cumprir comigo, essas argumentações. Não, isso aí vai servir como contra-protesto dentro do ato de protesto. Mas o protesto não pertence ao tabelião. O protesto pertence ao apresentante. Então, o apresentante é que tem que fazer a retirada, a desistência do protesto. Ok? Tranquilo?